Juízes capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e se vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, somente 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo que há, faz-os descer a água e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e se ajoelhar a beber. Foi-se o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e vos darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Pai de poder e de graça, é a tua palavra que se renova a cada dia, Senhor. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra rema, específica, diretiva para cada coração, para cada vida que está aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada um possa sair deste lugar nesta noite dizendo: valeu a pena estar na tua presença, porque vale mais um dia em tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Manifesta a tua glória, o teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Fala ao teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós sabemos do contexto da história de Gideão. Com os 300 israelitas, Gideão derrotou um gigantesco exército dos midianitas, com 300 pessoas. Quando Gideão convoca todos os homens daquele povo, se levantaram 32.000 homens, só contando os homens, sem contar as mulheres, as crianças, mas dos homens que se levantaram para a batalha, que se alistaram para a guerra, 32.000 homens. E Deus falou: olha, não é bom, vocês não vão com toda essa gente, eu quero reduzir esse exército. Deus tem um tratar coletivo com toda a igreja e um tratar específico com um grupo de pessoas. E você que é Gideão, você que tem separado para ser Gideão, Deus tem um tratar especial para a tua vida. E diante dessa situação, nós temos que entender que o Senhor nos levantou como valentes que se preparam para a guerra. O Senhor nos levantou como valentes que vão à frente da batalha, valentes que estão, na verdade, numa posição de eminência. Muitas vezes nós não entendemos a prova que vem sobre nós, não entendemos a luta, a adversidade, não entendemos por que tanto problema, tanta prova. Quantas são as pessoas que dizem: ah, mas quando eu era de outra igreja não era assim, quando eu entrei nesse desafio, começou uma prova aqui, outra prova ali, outra ali, outra ali, outra ali, e de repente você vê, está prova em todo lugar. Há uma diferença em você ser apenas um ouvinte e você ser um participante. Há uma diferença em você conhecer a Deus de ouvir falar e você ter um compromisso sincero com Deus. A palavra de Deus nos diz: aquele que quiser servir ao Senhor piamente, aquele que quiser servir ao Senhor de uma forma digna, de uma forma reta, esse sofrerá perseguições e padecerá necessidades. Ah, então é melhor eu não ter compromisso? Não, de forma alguma.
É melhor você ter esse compromisso sincero e fiel, porque aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Ele pode passar pelo vale, mas a tua vitória já está garantida, já está decretada no mundo espiritual. Por isso que as hostes espirituais, maldade do maligno se levanta, porque no mundo espiritual já te vê como vitorioso, já te vê como que mais do que vencedor, já te vê como aquele que já passou por toda essa situação, assim como o pastor João ministrou esses dias. Não é este um tição tirado da brasa? No mundo espiritual, todos estão vendo que você está passando pela fornalha, todos estão vendo que você está passando pelo fogo. E meu amado, quando você passar, você vai sair como um varão aprovado, como um varão vitorioso, um varão do qual o Senhor tem prazer em dividir, compartilhar as suas conquistas. Juízes capítulo 6, versículo 8 nos diz algo de interessante. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus chamou o povo dele, e Deus queria tirar o povo da servidão. Para Deus te tirar da escravidão, para Deus te tirar o jugo, você vai passar pelo vale, você vai passar pelo deserto, mas meu amado, tenha certeza da vitória, e persevera firmado na vitória, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer tudo e muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quando nós temos um compromisso com o Senhor vai provar-nos na área em que Ele quer nos usar. Se você receber uma palavra de prosperidade, fica sossegado, porque você vai passar necessidade financeira. Deus não vai te dar se você não sabe usar, se você não sabe administrar. Meu amado, se a bênção financeira fosse fácil, todo aquele que recebesse a bênção financeira seria soberbo, seria orgulhoso e pisaria em todo mundo que passa dificuldade. Olha, eu estava nessa situação, eu orei e Deus me deu. Vai orar, a tua situação é falta de oração. Não é? Deus sabe, meu amado, quando você passa pela prova, pela luta, e Deus chama um homem que era medroso, um homem que aos seus olhos era covarde, um homem que aos seus olhos não tinha capacidade. Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, e você foi escolhido para uma boa obra, para uma grande obra. Por isso que o Senhor está te capacitando. Só que a capacitação do Senhor é vale, é deserto, é estreito. A capacitação do Senhor é prova. Porque através da prova que vem maturidade, através da prova que vem crescimento, através da prova que vem experiência. Por que o salmista declara: foi-me bom ter sido afligido? Não era porque ele era louco, não. Né? Parece loucura. Ah, foi bom eu passar por essa luta. Mas ele fala: para quê? Para que eu pudesse aprender a tua lei. Paulo declara esta leve, momentânea tribulação. Sabe qual foi a tribulação de Paulo? Prisão, chicotada, humilhado, perseguido, foi preso injustamente, perseguido de novo, foi preso de novo, foi tido como morto porque queriam matá-lo. Ele se finge de morto, arrastam ele para fora da cidade, para jogá-lo para fora da cidade, e ele levanta e fala: esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Meu amado, ainda que hoje você não esteja entendendo, ainda que hoje esteja totalmente confuso ou totalmente contrário, saiba que toda essa situação está contribuindo para uma glória muito excelente na tua vida. Se você está passando pelo vale no seu casamento, está contribuindo para uma glória muito grande no teu casamento. Se você está passando pelo estreito na sua vida financeira, isso está contribuindo para uma glória muito excelente na tua vida financeira. Se você está passando numa situação de enfermidade, isso está contribuindo para uma glória muito excelente na tua saúde. Toda situação que você tem passado contribui para o bem daqueles que amam e daqueles que servem a Deus. Deus chama Gideão para derrotar um exército inumerável, um exército incontável, um exército gigantesco.
Era muitas pessoas que tinha no arraial dos midianitas. Tanto é que o povo de Deus estava perdendo a batalha 7 anos. 7 anos só de derrota, 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 derrota. 7 anos que Deus mandava ir para a guerra, morria tantos assim. Volta, perderam. 7 anos de tristeza, de angústia. E Deus levanta um homem que estava com medo. Por isso que ele estava no lagar malhando trigo. Por estar com medo. Só para você ter uma ideia do tamanho desse exército, Juízes capítulo 7, verso 12. Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como? Como gafanhotos em multidão. Cobriam o vale de se olhar, pareciam gafanhotos, enchia todo o vale assim de fora a fora. Cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Você já pensou, meu amado? Não era um pequeno grupo, não. Os midianitas não eram um grupo pequeno, por isso que Deus separou só 300. Não, meu amado, eram inumeráveis como gafanhotos em multidão, e os seus camelos como a areia do mar. A batalha que você, Gideão, está enfrentando é uma batalha contra uma multidão como gafanhotos no vale e como camelos da areia do mar. Essa é a mesma batalha que você tem enfrentado nos dias de hoje. Isso é algo profético para a sua vida que você tem vivido. Mas não podemos esquecer que Deus levanta Gideão para um grupo de 300, que aos olhos humanos era loucura. Só que era um comando celestial, era a vontade de Deus, era a ordem de Deus, era o desafio de Deus, meu amado, para que eles pudessem se levantar, porque estavam lutando pelo Senhor dos céus e se encontrava sobre as ordens do Senhor dos céus. Juízes 7, verso 7. Disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amado, essa palavra de Gideão é profética para os dias de hoje. Os cristãos renascidos, os cristãos verdadeiros da igreja de Jesus sempre foram a minoria, os que têm um compromisso sincero. Quem não quer ter compromisso com Deus, meu amado, não está passando a prova que você está passando. Quem serve ao Senhor parcialmente não está passando a luta que você está passando, mas no final você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. No final você vai dizer: valeu a pena ser fiel até aqui. Valeu a pena permanecer até aqui, nos ajudou o Senhor Ebenezer. Os cristãos que têm um compromisso são sempre a minoria. De 32 mil sobra 300. A minoria deste mundo. Meu amado, a nossa batalha é a mesma que Gideão enfrentou, só que hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de principados, de potestades, de dominadores, de senhores que governam as trevas nesse mundo espiritual. Estamos cercados por espíritos malignos nas regiões celestes. Não é diferente dos dias de hoje. Olhando para o vale, vemos como gafanhotos que enchem toda a terra, e vemos como camelos como areia do mar. Só que essa batalha hoje, ela é espiritual. Não é corpo a corpo, mas você sente no seu corpo. Pastor, estou numa luta, numa batalha. Você está na posição certa, continua firme. Não desista agora, não volta agora, meu amado, não para agora. Por quê? Porque Deus te chamou, Deus te escolheu para ser um Gideão da conquista. Deus te chamou, Deus te separou para ser um guerreiro espiritual. E guerreiro, ele é treinado no campo de batalha.
Nos dias de hoje nós também seguimos a esse comando celestial de Deus, porque aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado, nós devemos ter a verdadeira disposição de servos, de servirmos ao Senhor, juntamente com a esperança da volta de Jesus, que hoje está mais do que nunca próxima. As profecias bíblicas milenares nunca tiveram tão completas como nos dias de hoje. A cada dia você vê uma profecia se completando, se cumprindo. A cada dia você vê, meu amado, a ciência confirmando os fatos bíblicos. A cada dia a ciência confirma tudo aquilo que Deus já revelou há anos e anos atrás. Gideão foi chamado pelo Senhor para libertar Israel dos incontáveis inimigos. E talvez hoje um dos maiores inimigos do povo de Deus tem sido a questão financeira. E Deus está te levantando para libertar o povo de Deus desse jugo financeiro. Deus está te levantando para, através de desafios mensais, te levantar para honrar, para cumprir, mas para libertar o povo de Deus dessa situação financeira terrível. Os israelitas, eles tinham medo dos midianitas, tinham medo dos amalequitas e dos demais inimigos. Por quê? Porque eles destruíam os campos do povo de Deus. Eles roubavam os alimentos do povo de Deus. Além de roubarem os alimentos, eles matavam os animais do povo de Deus. Veja aqui 3 coisas interessantes. Primeiro, destruía os campos. Será que o Satanás tem destruído o teu campo? Teu campo familiar? O teu campo profissional? O teu campo de relacionamento? Teu campo sentimental? Será que você não tem tido ataques nos seus campos? Segundo lugar, roubavam os alimentos. Será que o diabo não tem roubado o fruto do teu trabalho? Roubado o fruto do que Deus tem feito, do que você tem suado para receber, e quando você vê, é roubo de Satanás? Além de roubar, matavam os seus animais. 7 anos que o povo de Deus estava em derrota, por causa da desobediência do povo. Eles tinham sido entregues aos midianitas e estavam perdendo as coisas. Exatamente no meio dessa situação de derrota, no meio dessa situação de perda, Deus chama Gideão, Deus levanta Gideão. Deus olha para um homem e levanta um homem e fala: tu és um varão valente, um varão valoroso. Agora, meu amado, quando você analisa toda a vida de Gideão, Deus não escolheu um homem próspero, Deus não escolheu um homem corajoso, um homem que era um herói. Quando você olha para Gideão, Gideão estava afligido, estava acuado, com tanto medo dos inimigos, que ele vai malhar trigo na eira. Aliás, o local certo de malhar o trigo era na eira, mas ele não vai para ele vai para o lagar. A eira era visível a todos. O lagar era um poço profundo, que ele teve que entrar lá dentro do poço para malhar o trigo lá embaixo. Não se malha trigo no lagar, se malha trigo na eira. Mas Gideão, com medo, ele entrou no poço para ficar escondido, ele ficou no lagar para estar escondido. E quantas vezes você com medo tem se escondido? Quantas vezes você com essa timidez, com essa covardia, tem se recuado, tem retrocedido? Será que não tem algo a ver na tua vida com Gideão? E diante de todos esses problemas, Deus não levanta um grande herói do seu tempo. Deus levanta Gideão, meu amado. Quando o anjo de Deus, o anjo do Senhor se levanta diante de Gideão, o anjo começa a falar com Gideão, e o anjo do Senhor garante que estaria com ele, garante que estaria presente com ele. Ah, meu amado, podemos perceber pela reação de Gideão, que eles só se recordavam das bênçãos dos pais, das bênçãos passadas. Ele duvidava de Deus como agir no presente momento. Quando o anjo de Deus aparece a Gideão, volte aí comigo, Juízes 6, verso 11.
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, absrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, repentinamente diante de Gideão, o anjo do Senhor anima Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Despertou nele um profundo anseio por Deus de seus pais, despertou nele uma profunda fome pelo Deus de seus pais. Essa pequena chama que acendeu no coração de Gideão, esse relampejo da esperança do coração de Gideão, não ficou desapercebido para Deus. Quando Deus viu que ele tinha fome e sede de falar com Deus, Deus falou: é esse mesmo que eu vou levantar. Ele usou essa pequena partícula, essa pequena chama de esperança, como ponto de partida para Gideão. Por si mesmo, meu amado, Gideão era incapaz de fazer algo contra a situação aflitiva de Israel. Por si mesmo era impossível. Pelo seu caráter, ele não tinha a mínima condição para poder ser útil, para guerrear, para liderar uma batalha, liderar uma guerra. Quando o anjo fala que o Senhor o encarregou para salvar e livrar Israel das mãos dos midianitas, ele olha e ele fala: Senhor, olha, eu não tenho as mínimas condições. Quem sou eu? Sou o menor da casa dos meus pais, não tenho amigos, não tenho ninguém, estou afligido também com Israel. Como que eu vou salvar Israel da aflição? Não tenho parentes influentes. Como menor da minha casa, da minha família, o Senhor quer me levantar como líder de resistência contra os midianitas? Eu acho que o Senhor se enganou. Quantas vezes nós falamos a mesma coisa para o Senhor? O próprio Gideão, meu amado, era um homem cheio de dúvidas. Você vê isso no contexto do capítulo 6 e o capítulo 7. Ele pede uma confirmação, ele pede outra: Senhor, para ver se é realmente o Senhor. Olha, eu vou colocar um novelo de lã, e esse novelo não vai ficar molhado, todo o restante vai ficar molhado. Depois ele inverte: Senhor, só o novelo vai ficar molhado e a terra vai ficar seca. Quantas confirmações você tem pedido ao Senhor para Ele mostrar que Ele está contigo? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meu amado, a palavra de Deus te diz que o Senhor será contigo até a morte. Ele será contigo. Creia no milagre do Senhor, se apegue nessa palavra. Gideão estava cheio de dúvidas, estava cheio de preocupações, estava cheio de temores. Por quê? Porque o povo estava perdendo uma batalha atrás da outra. É emocionante nós analisarmos o restante da história da vocação de Gideão, porque nós podemos perceber nela a persistência, a perseverança de Gideão e a fidelidade imutável de Deus, a fidelidade imutável do Senhor, que falou e cumpriu e honrou a palavra que Ele entregou. Assim também vai ser com a tua vida. O Senhor vai cumprir a promessa que Ele deu na tua vida. O diabo queira ou não queira, vai acontecer na tua vida. As pessoas não valorizavam Gideão, as pessoas não respeitavam Gideão. Mas, meu amado, quem quer que você seja, quando Deus te chama para realizar uma tarefa, você pode passar pela luta, pelo vale, pela tribulação, mas, meu amado, Deus te chamou e Ele realmente quer você, e Ele não abre mão de você. Então não adianta você desistir, não adianta você esmorecer, não adianta você querer voltar para trás. Você tem que caminhar e seguir no chamado do Senhor, porque Deus te levantou para uma grande vitória e para
para um grande marco. Então, meu amado, se levanta na força do Senhor, porque o Senhor é contigo. Para finalizar, Deus dá 3 encorajamentos na trajetória de Gideão. 3 encorajamentos que o Senhor fala com ele. Para quê? Para que ele pudesse salvar os israelitas das mãos dos midianitas. Juízes 6, verso 12, eu vejo o primeiro encorajamento. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ou em outra tradução, varão valoroso. Parece até meio estranho, um homem covarde que estava se escondendo, medroso, mas que o anjo do Senhor lhe chama homem valente, varão valoroso. Quantas vezes o Senhor fala contigo e você acha que Deus se enganou? Homem valente, eu. E você começa a procurar, tentar ver se tem alguém atrás. Não, acho que foi para outra pessoa. O Senhor é contigo, homem valente. Parece estranho. Se torna estranho quando nós julgamos pela ótica e pelos padrões do mundo. Porque o mundo procura heróis. O mundo procura pessoas ousadas e valentes à força humana. Pessoas de boas condições que possam se apresentar bons currículos. E que já tenham feito coisas extraordinárias em suas profissões. Agora, com Deus, não é assim. Diante dos problemas, meu amado, você também é alguém que fica logo aflito e não vê mais saída. Prefere se esconder do que se apresentar em público. É um pouco inseguro. Logo se desespera e tem a tendência de ficar deprimido. Ao enfrentar exigências maiores, logo desanima e quer desistir, quer voltar atrás, quer esmurecer. Aos olhos naturais também não tem condição nenhuma para poder servir ao Senhor. Porque também logo fica cheio de dúvidas, de temores, de preocupações e começa a fazer comparações com os outros. Está entre os amigos, entre os simples, entre os pequenos. Sou menor da casa dos meus pais. O que o Senhor vai me levantar? Quem sou eu? Se você cumpre a qualquer um desses quesitos que eu falei anteriormente, você é alguém procurado por Deus no seu reino. É exatamente você que Deus quer. É justamente você que Deus te chama pelo nome. Mas por quê? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sabe quem é esse? Eu e você. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas deste mundo, porque, meu amado, não é você que vai fazer na sua força, mas é o Senhor que vai fazer em você, é o Senhor que vai fazer através de você. As pessoas vão olhar e falar: eu não acredito que fulano fez isso. Claro, não fui eu, foi o Senhor que fez através de mim. Por isso que o Senhor escolhe as coisas loucas, por isso que o Senhor escolhe as coisas vis, por isso que o Senhor escolhe as coisas desprezíveis. Quantos estão te desprezando? Meu amado, descansa, porque se você está sendo desprezado, isso é mais um sinal que você é escolhido de Deus, é mais um sinal que você é separado de Deus, e Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, por isso o Senhor chamou você.
Precisamos entender diante das adversidades, Deus escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que acha que é. Por quê? Porque o Senhor vê o seu poder em você, o Senhor vê a força dele em você, através da sua força, através da sua situação, através da sua vida. Quando eu olho para Juízes, capítulo 6, verso 12... Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Só um detalhe aqui, veja que o texto não nos diz: alô Gideão, homem valente. Não. É o contrário. O Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, quando o Senhor é conosco, o fato de Jesus habitar em nós nos torna um homem valente nele. Na nossa própria força não somos nada, mas quando eu tenho o Senhor como Senhor e Salvador, então Ele me faz homem valente. O Senhor é contigo. A primeira condição é termos o Senhor conosco como Senhor e Salvador, o Senhor em nossas vidas. Quando o Senhor é conosco, o fato de Jesus habitar em você vai te fazer um homem e uma mulher valente no Senhor. O Senhor em você, somente isso, somente essa condição conta diante do Deus vivo. O primeiro encorajamento que eu vejo: Deus viu em Gideão que a fraqueza dele se aperfeiçoaria na força do Senhor. O Senhor é contigo, por isso você pode se levantar como homem valente. E assim também nos dias de hoje. Mas vamos continuar aqui. Segundo encorajamento que eu posso destacar nesse texto, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que o Senhor queria dizer para Gideão? Você não precisa ser forte em você mesmo. Você não precisa nem ter força em você mesmo. O Senhor está se referindo ao que Ele já tinha dito. O Senhor é contigo. Ou seja, essa sua força não é sua. É o Senhor que vai dar força para você. É no poder do Senhor. É na fé do Senhor. É na força do Senhor. Nesse seu poder da fé. Sabendo que o Senhor está contigo. A força que está em você não é sua, mas é do Senhor. Quando passamos pela prova, muitas pessoas nos questionam: eu não sei como você está aguentando passar uma situação dessa. É a força do Senhor na minha vida. É o Senhor que tem me dado força. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. Nos abatemos porque somos carne, mas meu amado, você não é destruído, porque a força do Senhor está em você. A força do Senhor, meu amado, te renova, e a alegria do Senhor é a tua força. Então se levanta na alegria do Senhor, se levanta na vitória do Senhor. Talvez você esteja como Gideão, em uma tarefa difícil, em uma situação difícil, humanamente impossível. Deus também lhe diz agora: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo. Mas para isso nós temos que aprender a lançar sobre Ele todo o nosso fardo pesado. Para isso nós temos que aprender a lançar sobre Ele toda acusação. Temos que aprender a lançar sobre Ele toda preocupação. Entrega a Jesus a carga dos seus pecados. Entrega a Jesus as aflições. Entrega a Jesus os teus temores. Se ajoelha diante dele. Descarrega ao Senhor todo esse fardo, esta luta. E meu amado, deixa o Senhor entrar no teu coração. Aceite em sua vida e em seu coração o Senhor Jesus Cristo como o Senhor. Quando Ele é Senhor, é Ele que cuida dos problemas, não você. Ele é Senhor. O terceiro e último encorajamento, versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo,
tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus mandou exterminar os inimigos. Deus mandou ferir os inimigos. Deus mandou, meu amado, se levantar contra os inimigos. Apesar de serem numerosos como gafanhotos e uma multidão como camelos como areia, apesar de serem essa multidão incontável, Deus mandou Gideão se levantar e os ferir como se fosse um só homem. Ah, meu amado, depois de receber esses 3 encorajamentos do Senhor, depois de receber esse estímulo do Senhor, sabe o que Gideão fez? Ele começa a falar com o anjo de Deus: eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu volta. Eu rogo-te que daqui não te apartes até que eu traga a minha oferta, até que eu deponha perante ti. E respondeu ele: eu esperarei até que você volte. Gideão entra na sua casa e prepara cabrito, prepara bolos asmos de uma efa de farinha, uma quantidade imensa de farinha. A carne ele põe num cesto, o caldo ele põe numa panela, e ele traz debaixo do carvalho, ele apresenta ao anjo de Deus, ele oferta ao anjo de Deus, ele lança ao anjo de Deus. E o anjo olha para aquilo e fala: toma a carne e os bolos asmos e coloca sobre a penha, coloca sobre a rocha e derrama sobre ele caldo. E assim fez. A hora que Gideão fez isso, o anjo estendeu o cajado que estava com ele, que ele trazia na mão, tocou na carne, tocou nos bolos asmos, e na hora, instantaneamente, subiu o fogo da penha e consumiu toda a oferta que Gideão trouxe ao Senhor. O que essa oferta representa para as nossas vidas que nos levantamos hoje como Gideão? Em primeiro lugar, essa oferta representa uma entrega voluntária. Meu amado, Gideão estava vivendo um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de falta, mas quando foi ao Senhor, ele se esforçou e deu o seu melhor. Uma efa de farinha. Algumas Bíblias diz uma quantidade, outras Bíblias diz outra quantidade, mas quando você analisa, era mais que 17 litros, podendo chegar até 50 litros de farinha. Uma efa. Um tempo de fome, de perda, de escassez, mas quando ele viu que era para o Senhor, ele vai e junta 50 litros de farinha para fazer uma oferta especial ao Senhor. Eu sei que muitos aqui têm feito sacrifícios para honrar o carnê de Gideão. Não tem sido fácil você manter seu carnê em dia, mas Deus vai honrar o seu sacrifício, porque é para Ele. Deus vai honrar o seu desafio, porque Ele se agrada daquele que lança com alegria. Ah, meu amado, essa oferta representava uma entrega voluntária de Gideão. O Senhor hoje também espera de você uma oferta voluntária. Ele quer te animar, te dizendo: esforça-te, eu sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. O Senhor hoje também quer te levantar. Ele o conhece muito bem, Ele está ciente de todos os seus temores, de todas as suas dúvidas, de todas as suas aflições. O Senhor sabe que você tem poucos com quem você pode confiar, com quem você pode compartilhar, com quem você pode dividir as suas lutas. Mas Ele te diz: eu sou contigo, eu estou contigo. Você não precisa ser forte, você precisa tão somente estar em mim, para que a minha força se aperfeiçoe na tua fraqueza. Ah, meu amado, Deus está inteiramente à tua disposição quando você se entrega ao Senhor. O Senhor não está procurando um grande herói, mas o Senhor está procurando pessoas disponíveis. O Senhor está procurando pessoas dispostas. O Senhor está procurando pessoas que se entreguem na presença dEle.
Ele e digam: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que tu queres. Fazer essa entrega ao Senhor, meu amado, é você estar disposto a passar pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades, mas não desistir do Senhor, não largar ao Senhor. Toda vez que você coloca em jogo a sua fé, o diabo vai te provar mais ainda. Eu estou quase desistindo, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou aguentar. Sabe o que acontece? A prova quadruplica. Mas quando você se levanta como valente, como você se levanta como vitorioso, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou passar por essa prova e eu vou ter vitória, eu não vou dar o braço a torcer, o diabo não vai ver eu chorando pelos cantos, o diabo não vai ver eu abatido, porque a palavra de Deus me diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Se levanta como valente, se levanta como vitorioso. Deus sabe como está o seu interior. No interior você pode estar sorrindo, pode estar chorando, mas não vai demonstrar isso para o teu inimigo. Se levanta como servo de Deus. O Senhor está comigo. Eu sei que meu Redentor vive. Eu estou bem certo que Ele é poderoso. Meu amado, o Senhor exige também uma coisa de nós. Como disse o anjo a Gideão: dê-me a sua vida e ponha-se sobre a rocha. Meu amado, assim como o anjo pediu para Gideão: pega essa oferta e coloca sobre a rocha. Hoje o Senhor pede: coloque tua vida sobre a rocha. Coloque a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Derrama diante dele todo o caldo da sua vida sobre a rocha, com tudo que contém nele, porque o Senhor vai derramar fogo dos céus, vai consumir o teu holocausto e vai te entregar a vitória nas tuas mãos. 32 mil. Só que aquele que tiver com medo, covarde, pode voltar. Voltam 22 mil. Sobra 10 mil. Dos 10 mil que ficaram, Deus fala: tem muita gente ainda. Era uma multidão como gafanhotos. Meu amado, não adianta você querer uma utopia de a igreja toda entrar como Gideão. Não é a maioria, é a minoria. Não adianta você querer a utopia da igreja toda fazer batalha espiritual. Não é a maioria, é a minoria. Não adianta você querer que a igreja toda se envolva com intercessão. Não é a maioria, é a minoria. E dos 10 mil que desceram a água, aquele que se mergulhou, se lançou, pode ir embora. Mas aquele que ajoelhou e trouxe a água, esse você separa. Porque o valente tem que estar atento. Ele não pode baixar a guarda, ele tem que estar olhando para frente. O valente, meu amado, ele tem que trazer a água à boca, porque ele está olhando se os inimigos estão vindo. Você tem que estar discernindo no mundo espiritual. Você tem que estar atento. Deus te levanta como valente de Gideão. Deus te levanta como Gideão da conquista. Deus te levanta, meu amado, para trazer a vitória ao povo de Deus. A casa do Senhor tem passado por situações apertadas, mas Deus te levantou para trazer a provisão. Deus vai te abençoar para você abençoar. Deus vai prosperar a sua vida. Essa é a oração que nós temos feito, que o Senhor libere as bênçãos financeiras sobre a tua vida, para que você abençoe a casa do Senhor, para que você invista na casa do Senhor. A prosperidade segundo a vontade de Deus é esse o motivo. O Senhor quer prosperar os seus filhos, para que os seus filhos invistam na sua casa. De que nos vale juntarmos riquezas na terra? De que nos vale, amados, juntarmos tantas coisas na terra? Se o Senhor chama a igreja, fica tudo aí. Mas quando você investe no reino, são mais vidas que são alcançadas, são mais vidas que são transformadas, são mais vidas, meu amado, que são tocadas pelo poder de Deus, porque queremos uma casa maior, para que possa
tocar mais vidas, para que mais vidas estejam neste lugar, recebendo a palavra de Deus, assim como você tem sido abençoado, mais vidas possam ser abençoadas. O mundo está caminhando a passos largos para o inferno, e o que nós estamos fazendo para alcançar vidas, para propagar o reino de Deus? Meu amado, a igreja do Senhor, nos dias em que nós estamos vivendo, tem que conquistar, tem que ir para o rádio, tem que ir para a televisão, tem que fazer viagens, tem que pregar o evangelho. Essa é a função da igreja: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se a igreja não sai das quatro paredes, não é uma igreja. Porque eclésia, igreja no original, significa de dentro para fora. O mover que Deus traz aqui dentro é para ir para a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Agora Deus levanta mantenedores para a sua obra. Deus levanta gideões que entram em desafios, porque, meu amado, tudo custa. É uma conta de luz que é R$800, é uma conta de água que é R$500, é uma conta de telefone que é 880. E os gideões investem no reino, para manter o reino do Senhor, para propagar o reino. Quando o teu propósito é: Senhor, me prospera para que eu abençoe a sua obra, o Senhor abre as janelas dos céus e prospera a tua vida. Quando Gideão entendeu que Deus estava levantando, não para ensoberbecê-lo, o grande herói Gideão, não. Deus estava levantando para livrar o povo de Deus. Deus estava levantando para salvar Israel das mãos do midianita. Quando você entende que você vai ser levantado para ajudar o reino, para abençoar a obra de Deus, Deus tem prazer em prosperar a sua vida. Quantas pessoas que lançam ofertas de milagre, ofertas de desafio, recebem o milagre, recebem a bênção e acham que isso era tudo que Deus tinha, não dão mais oferta de milagre, não dão mais desafio. Meu amado, não é assim. Se você lança um desafio e Deus abençoa, desta bênção que Deus te deu, é um fruto. E desse fruto tem uma semente, a semente tem que ser tirada para quê? Para uma nova colheita. Então aprenda a tirar desse fruto uma semente para lançar, para que dessa semente venha uma grande colheita, para que dessa colheita venha uma outra colheita maior, para que da colheita maior venha uma outra colheita. Deus quer aumentar a tua colheita. Deus quer aumentar a produção dos seus frutos. Para isso, muitas vezes nós temos que aumentar a sementeira, para que possamos desfrutar. Deus nos deu uma palavra esta semana exatamente dessa forma, que o Senhor aumentaria a colheita dos que têm sido fiéis a Ele. Meu amado, se você tem colhido a 100 por 1, prepare-se para colher a 300, prepare-se para colher a 500, prepare para uma grande colheita que Deus já está preparando para a tua vida. Se a tua colheita tem sido a 30, Deus vai aumentar essa colheita para 60. Se a sua colheita tem sido 60, Deus vai aumentar a tua colheita para 100. Deus tem, meu amado, a promessa sobre a vida daqueles que abençoam a sua obra. E assim como o Senhor foi com Gideão. Não pensa você que não teve os murmuradores. Não pensa você que não teve os que se levantaram contra. Teve. Muitas vezes da própria família de Gideão. Porque ele mesmo declara: eu sou o menor da minha casa. Já pensou os outros da sua casa? Que diriam? Quem que Gideão pensa que é? O menor vai se levantar para enfrentar essa batalha? É a palavra. Mas quando o Senhor dá uma palavra, Ele garante. Quando o Senhor libera uma palavra, Ele garante. Meu amado, se nós fôssemos olhar para as circunstâncias, nós não estaríamos aqui.
Estaríamos num prédio apertado, pequeno, e que foi por um período embargado, porque a viga da onde nós nos reuníamos envergou. Cantamos tanto no segundo andar, pulamos tanto no segundo andar, que a viga fez isso. Fecharam lá 2 semanas, uma reforma absurda, colocaram outras vigas, mudaram tudo, porque embargou, porque afundou. Hoje, graças a Deus, o Senhor restaurou, restituiu, está numa bênção tremenda. Declaramos a vitória do Senhor sobre aquele ministério, aquela igreja, em nome de Jesus. Mas para o tamanho em que estamos, não cabíamos lá. E para o tamanho em que Deus vai nos levar, não vamos caber aqui. E você já está desanimando na primeira conquista? Na primeira batalha? O Senhor é contigo, varão valoroso. Vira para esse irmão que está do teu lado, fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. O Senhor é contigo. O Senhor te trouxe para este campo, para uma grande colheita, para uma grande colheita. E eu quero declarar isso na sua vida. O Senhor está aumentando o teu campo de colheita. Está aumentando o teu campo de colheita. Prepara compartimentos, porque a colheita vai aumentar. Prepara compartimentos, porque a colheita vai dobrar para alguns, vai quadruplicar para outros. Prepara compartimentos, porque a colheita do Senhor, uma nova safra, está vindo sobre a tua vida. Não me pergunte como, meu amado, mas Deus coloca exatamente esta palavra no meu coração. Uma nova safra está vindo para a tua vida. Uma nova safra, uma safra de bênção, uma safra de vitória, uma safra de prosperidade. Uma nova safra está vindo para a tua seara, e você vai colher o melhor do Senhor. Você vai desfrutar o melhor do Senhor. Tudo aquilo que aconteceu até aqui foi bênção de Deus, mas Deus tem mais a te dar. Quantas pessoas que lançaram alvos, que queriam pagar a dívida, quitaram a dívida e estão satisfeitos. Não. Aumenta, alarga as estacas da tua tenda. Alarga as estacas da tua tenda. Quantas pessoas que tinham alvos de comprar um carro, compraram um carro e estão satisfeitos. Não, meu amado, alarga essas estacas da tenda, porque o Senhor está te colocando numa nova safra. O Senhor está te colocando num novo tempo de colheita, e a nova colheita é muito maior e muito melhor que a colheita antiga. Então renova as tuas forças, seja renovado com essas 3 palavras de incentivo que Gideão recebeu. O Senhor é contigo, varão valoroso. A segunda, a força do Senhor, vai nesta tua força. A terceira, eu hei de ser contigo, ferirás todos os teus inimigos como se fossem um só homem. Meu amado, a força do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando sou fraco, é que sou forte. Deus tem te levantado para um tempo de vitória, e eu quero lançar esse desafio nesta hora. Assim como Gideão, ao receber a palavra do Senhor, disse para o anjo: espera aqui, que eu vou lá preparar uma oferta. Eu lanço esse desafio para você preparar uma oferta ao Senhor. Talvez você nem dê a sua oferta hoje, talvez você traga a sua oferta no domingo, mas você vai preparar a sua oferta, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Meu amado, o Espírito Santo de Deus nos fala exatamente o valor que nós devemos lançar para liberar a vitória nas nossas vidas. Se você ainda não teve essa experiência, tenha essa experiência com o Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor pergunta: o que você quer? Porque crente indefinido, ele não responde. Eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, pastor. Olha, pastor, ora, porque na verdade eu não sei se eu quero assim ou se eu quero assado. Deus não responde.
Primeiro lugar, defina o que você quer. Segundo lugar, ainda que as circunstâncias se levantem contrária, não mude o que você definiu. É isto e acabou, ponto final.